Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos para mais uma aula de História. Professora Simone, aula 2 aí para o 9º ano, vem comigo. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade. Na aula passada, nós falamos sobre o processo de proclamação da República Brasileira, tá? E hoje nós vamos continuar, tá? Bom, aqui a imagem central que eu coloquei aqui para iniciarmos a nossa aula, para nós começarmos a pensar no que nós vamos estudar, é uma charge às próximas eleições, entre aspas, num tom de ironia, de Cabresto. Se a gente observar a imagem, a gente vai ver que aqui a gente tem a figura de uma mulher representando a República, né? A República, que é uma palavra feminina, a mulher aqui. Aqui está escrito na barra do vestido dela, soberania, não é? Aqui a gente tem a figura de um político, de um coronel, naquele contexto, a gente vai entender melhor mais à frente, puxando o seu eleitor. Ao final dessa aula, você entenderá perfeitamente essa charge, tá bom? Vamos continuar, vamos lá. Bom, a gente tem que entender que uma vez proclamada a República, nós vamos ter, dentro desse contexto da chamada de Primeira República Brasileira, que vai de 1889, da proclamação da República, até 1930, tá? Começando com a instituição da República em 1889, com a proclamação, e terminando com a chegada ao poder de Getúlio Vargas, dando início a um novo momento histórico da história do Brasil, era Vargas, que a gente vai tentar estudar hoje aqui também, tá bom? Vamos lá. Bom, nós temos inicialmente, uma vez proclamada a República, dois projetos republicanos diferentes para o Brasil. Nós temos um primeiro momento de uma política positivista, cujos dois presidentes foram militares, tá? Que vai de 1889 a 1894. Não se preocupem com as datas. Guarda que esse primeiro momento da história do Brasil foi conhecido como República da Espada, justamente por ter sido liderada, né, ter como primeiros presidentes dois militares, tá? O Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Bom, esses dois presidentes, né, o Floriano, vice do Deodoro da Fonseca, eles não foram eleitos pelo voto aberto, né, pelo voto da população, vamos dizer assim, tá? Por eleitores. Eles foram eleitos de forma indireta, eles foram escolhidos, o Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou, né, um dos líderes da proclamação da República, esteve à frente, vai se tornar de forma indireta o primeiro presidente do Brasil, vai acabar renunciando, e o vice dele, Floriano Peixoto, vai assumir esse primeiro momento, chamado de República da Espada. E num contexto seguinte, de 1894 até 1930, nós vamos ter o que a gente chama de República das Oligarquias, um projeto mais liberal, uma república, vamos dizer assim, quase que toda de presidentes civis, quase, tá? Bom, nesse contexto a gente tem chamado, na verdade, só para enfatizar, de República das Oligarquias, ou República dos Coronéis, ou República Velha. Essa nomenclatura de República Velha já não é tão usada, né? Mais República dos Coronéis ou República das Oligarquias. A gente vai entender por que República das Oligarquias e por que ou República dos Coronéis. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagenzinhas iniciais desse primeiro momento da fase, né, do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, tá? A principal questão aí desse momento é a instituição da Constituição, a primeira Constituição Republicana do Brasil, de 1891. Ela instituiu algumas coisas que vão ser importantes nessa sequência, tá? De 1894 a 1930, ela vai perdurar durante todo esse contexto. Nós vamos ter aí a separação da Igreja e do Estado, tá? A Igreja e a política se misturavam até esse momento. A partir desse momento, nós vamos ter, por exemplo, o casamento civil e o casamento religioso, tá? Então, alguns documentos do dia a dia, da vida das pessoas, vai estar desligado, desmembrado da Igreja. Então, vai haver uma laicização
aí nesse sentido, tá? Um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado separado da Igreja, tá? Igreja lá e Estado cá, tá bom? Bom, nós vamos ter nesse contexto a instituição do voto. Mas, professora, república, voto, eleger representantes, todo mundo votava? Não, tá? Nessa Constituição de 1891, o voto ele é universal no sentido de que é para todos, mas apenas, olha aí, ó, meninas, mulheres, estamos excluídas desse processo, né? Se nós estivéssemos vivendo aquele contexto, estaríamos excluídas, tá? As mulheres não votavam, os homens apenas. Voto universal masculino, excluindo as mulheres. E não só as mulheres, tá? Alguns historiadores chamam esse contexto de República dos Excluídos também, justamente por conta desse voto, né, universal masculino só para alfabetizados. Nesse contexto, a gente tem boa parte da população brasileira analfabeta. O Estado, nesse contexto, ele não vai se preocupar com políticas como educação, por exemplo. Tá bom? Então, a gente tem uma população analfabeta. Então, mendigos, padres, analfabetos, soldados de baixa patente, soldados rasos, né, não votavam também. Então, olha aí, a gente tem boa parte da população excluída, tá bom? Apenas homens com mais de 21 anos, tá? O voto era aberto. O que é isso, professora? Era falado, todo mundo sabia em quem o fulano estava votando, tá bom? E eleições diretas, porque votava direto no candidato, tá? O eleitor, né? Dentro desses critérios que a gente falou, votava direto no candidato, tá bom? Aí falei para vocês que o Deodoro da Fonseca e o vice dele, o Floriano Peixoto, chegaram ao poder de forma indireta. Tá? Nesse contexto, o Brasil vai estar passando por uma grave crise econômica, uma crise que era mundial, que acabou tendo proporções aqui do final do século XIX, tá bom? Bom, aqui eu coloquei para vocês a imagem, né, do Floriano Peixoto, anteriormente tem do Deodoro. Como eu falei para vocês, um período conturbado, inicial da história política do Brasil, da República Brasileira, que vai culminar com a renúncia de Deodoro e o Floriano assumindo. Nesse contexto de instabilidade inicial, aí nós vamos ter algumas revoltas. A primeira que que eu coloquei para vocês, a revolta da Armada no Rio de Janeiro, tá? A Marinha se opondo aí ao presidente, tá? E acaba aí uma certa ameaça, né, de bombardear o Rio de Janeiro, tá bom? Um primeiro levante. A Revolução Federalista, ou degola, tá? Coloquei aqui para vocês. Depois vocês podem ler direitinho, tá? Todas elas com essa ideia de contestar a centralização política. Por que eu estou falando isso? Porque o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, a princípio, eles foram muito autoritários, eles tomaram medidas autoritárias, né? E república e autoritarismo não combinam muito, então gerou uma insatisfação para algumas classes naquele contexto, tá bom? Bom, aí é que a gente já vai começar a falar propriamente da república oligárquica ou dos coronéis, tá bom? Oligárquica, porque, professor, o que é oligarquia? Oligarquia significa o governo de poucos, né? Poucos grupos comandando, governando o país, tá bom? Esse governo de poucos, essa oligarquia, esses poucos, para se manter no poder, eles tinham uma estrutura, eles pensaram um esquema, tá? E aqui eu coloquei para vocês as duas principais políticas pensadas por eles naquele contexto, tá? Nesse contexto, o grupo pequeno que vai estar comandando serão os proprietários de terra, na verdade, os latifundiários de São Paulo e de Minas Gerais, os fazendeiros de São Paulo e Minas, eles vão se alternar no poder nesse contexto, né? Uma hora um presidente paulista ou indicado pelos paulistas, outra hora um mineiro ou indicado pelos mineiros, tá bom? Durante um longo período, acho que mais ou menos uns 36 anos, eles se mantiveram assim, tá bom? E nós vamos ter aí as oligarquias menos expressivas do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio de Janeiro, né? Como assim? Os outros estados aceitavam de beleza? Não, né? Eles também queriam o deles, né? E aí a gente tem a política dos governadores, um acordo firmado entre esse presidente, que ora era de São Paulo, ora de Minas,
favorecendo, de certa forma, os estados, os governos dos estados, né? Dando a eles mais autonomia, prometendo não interferir, né? Dando a eles incentivos, né? Verbas, enfim. Eles apoiavam e, em troca, eles recebiam favores, tá bom? Esses governadores e a não interferência do presidente. Olha aqui para vocês, né? Tem outra charge aqui que eu coloquei também, São Paulo e Minas, né? Uma charge da política do café com leite, as outras oligarquias em volta e o povo também, tá bom? Aos pés dos mineiros e dos paulistas. Bom, esse contexto é muito marcado por fraudes, tá, eleitorais, por total manipulação dos resultados e manipulação dos eleitores, da população, tá? Falei para vocês que a política do café com leite mantém o grupo paulista e o grupo mineiro no poder, a elite, os fazendeiros, né? Vamos dizer assim, os caras ricos da época, tá? Com influência sobre a população. E do outro lado, né, para eles se manterem no poder, eles trocavam favores com os estados, com o governador. Eles lá em cima, no poder, né, central, no governo federal, trocavam favores com essas outras oligarquias estaduais para se manterem no poder, tá, para eles apoiarem a candidatura desses presidentes indicados, né, ou saído desses estados. E lá embaixo, nos municípios, nos lugares, nos locais, né, diretamente ligado aos eleitores, nós temos os coronéis, né, os fazendeiros locais, tá bom? Homens com donos de propriedades de terra, latifúndio, que é a grande propriedade de terra, muito conhecidos, muito influentes, com prestígio naquela região, que detinham um grande número de pessoas, vamos dizer assim, de seguidores, né? De pessoas que, de certa forma, dependiam de favores desse coronel. Esse coronel arrumava um emprego, esse coronel batizava um filho, né? Um menino, e, enfim, esse coronel ia criando laços e ia mantendo o controle sobre esses eleitores, sobre esse voto, tá? Trazendo para ele, aumentando o seu prestígio local. Então, vejam bem, a gente tem a política dos governadores, a gente tem a política do café com leite, a política dos governadores, e lá embaixo os coronéis sustentando toda essa política, tá bom? Então, o coronel era o nome pelo qual os latifundiários ficaram conhecidos, usava o seu prestígio pessoal para arregimentar, para conquistar votos. Esses seguidores desses coronéis, vamos dizer assim, pessoas que dependiam desse coronel, que estavam ligadas a ele, que muitas vezes viviam, trabalhavam ali na fazenda, os eleitores de um específico coronel era chamado de curral eleitoral, tá? Bom, uma outra política muito comum nesse contexto, totalmente exercida pelos coronéis, é o clientelismo. O que é o clientelismo, professora? Olha, a gente pode dizer que a gente ainda vive esse tipo de né, de politicagem ainda hoje no nosso país. Tá bom? Por quê? Porque é a troca do voto por pequenos favores, pequenos presentes, uma cesta básica, é um empreguinho, né? É um tijolo, é um pedacinho de terra, e por aí vai, tá bom? Muito comum naquele contexto, tá? O voto ficou conhecido como o voto de cabresto, o voto desses homens maiores de 21 anos que podiam votar, né? Alfabetizados, né? Os analfabetos e as mulheres não. Esse voto de cabresto seria o quê? Uma certa intimidação, né? Um controle que esse coronel conseguia ter sobre esse voto, tá? Porque o voto ele era aberto, como a gente viu lá, instituído pela Constituição de 1891. O que é voto aberto, professora? Que troço é esse, né? Falado, né? Falado, chega lá e fala, eu voto no coronel fulano de tal, né? Eu voto no fulano de tal. Enfim, falado, aberto, tá? Bom, todo mundo sabia em quem o eleitor estava votando, então era possível ter o controle, né? Hoje a gente tem um voto secreto, né? Bom, fraude eleitoral, manipulação muito comum, eram cédulas, né? Cédulas que era uma espécie de título de eleitor, né? Que era uma cédula grande, uma folha enorme, né? E eles entregavam aquilo ali e falavam, eu voto no fulano, tá bom? O voto aberto. A fraude eleitoral era muito comum. Como é que era possível essa fraude se o voto era aberto, professora? Primeiro, nessa manipulação dessa espécie de título ali, né, de eleitores até que já tinham falecido, já tinham morrido, que eram convocados a votar,
tá? E outra coisa, existia uma comissão verificadora, né, quando, por exemplo, um candidato que não era o candidato apoiado por Minas e São Paulo, aconteceu em determinado momento, né, da elite do Rio de Janeiro, da Bahia e do Rio Grande do Sul, ter um candidato diferente do candidato mineiro e paulista, e aí tinha uma comissão, né, se eu não me engano, liderada por um senador, que verificava se houve fraude ou não. E ali, é claro que a gente tem essa comissão totalmente do lado da elite, vamos dizer assim, mais poderosa naquele contexto, e, portanto, determinando o vencedor, ainda que ele não seja o mesmo cara que teria direito, de fato, de assumir, tá bom? Então, a gente tinha fraudes eleitorais, eleitores fantasmas, muito grande, uma manipulação total dos dados naquele contexto, até por falta de uma justiça eleitoral propriamente, né? Nada do que a gente parecido com o que a gente tem hoje existia naquele contexto. As eleições aconteciam muitas vezes nas próprias fazendas dos coronéis, tá bom? A degola é justamente o que essa comissão verificadora fazia, né? A política em caso de vitória de um opositor, né? O cara da oposição venceu, a comissão verificadora de poderes ia lá e falava, não, ó, ele não venceu, não. Quem venceu foi o outro fulano, né? E aí degolar para fazer com que o cara que realmente tinha vencido perdesse, tá? Aqui eu coloquei para vocês, né? Aqui o eleitor fantasma, aqui entregando a cédulazinha do título dele, né? E aqui também o coronel obrigando o cara a votar no candidato dele. Agora a gente vai falar aqui, para encerrar essa parte de República Velha, dos conflitos daquele contexto. A gente tem dois tipos de conflito nesse contexto aí, né, gente? Porque pensa bem, população sendo manipulada, sendo massacrada, o Estado nem um pouquinho preocupado com políticas públicas de educação, de saúde, de nada disso, né? Então a gente vai ter uma população insatisfeita, uma população que vai em busca de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, que vai se levantar contra. Tá? E a gente tem alguns conflitos sociais, alguns movimentos. Tem os movimentos messiânicos, que tinham um cunho religioso como característica, um líder religioso, né? Uma espécie de Messias, de Salvador, um cara que pregava coisas que as pessoas queriam ouvir naquele contexto, e esses movimentos messiânicos aconteceram no sertão, né? No sertão, na região nordeste do país, tá? A gente tem aí Canudos, no sertão da Bahia, liderado por Antônio Conselheiro. Principais causas ali, na verdade, se formou um grande arraiá, se eu não me engano, Canudos chegou a ter 20 mil habitantes, tá? Gente à beça que foi atrás das pregações desse beato Antônio Conselheiro, e ali, nessa região, nesse arraial, né? Nessa grande aldeia que eles acabaram formando nesse lugarejo, eles dividiam as tarefas, eles viviam em bem melhores condições de vida, conseguiam fugir da seca, conseguiam fugir da fome, né? E tinham ali, vamos dizer assim, um amparo que eles não tinham do Estado, né? do presidente ou do governo, né? Do próprio Estado, da localidade ali, tá bom? A miséria crônica, que é um problema do Nordeste, né? Ainda nos dias de hoje, naquele contexto muito mais avançado. Tá? Foram duramente, tá? O Arraial de Belo Monte, aqui, ó, conhecido como Arraial de Canudos, foram duramente combatidos, né? O governo mandou várias vezes soldados, até que mandou o exército, e diante do poder bélico, né? Claro, foram dizimados, mortos, tá? Praticamente não sobrou ninguém, tá? De Canudos, aqui, ó, o arraial que eles formaram, tá? De cunho religioso, né? Ele fazia pregações religiosas, é como se eles estivessem ali, eles viviam a par, né? Do restante da sociedade. Por isso que o governo, o presidente, ficou tão chateado, né? Porque, pô, eles não pagavam impostos, eles tinham, a igreja também não gostou muito, porque ali eles tinham ali, naquele arraial, a igreja deles, com ideias um pouco diferentes, né? Das pregações oficiais da Igreja Católica. Então, eles foram duramente reprimidos pelo poder, tá bom? Falando aqui ainda, tá? É importante, existe um livro famoso chamado Os Sertões, de um autor, Euclides da Cunha, tá? Que retrata justamente essa guerra de Canudos, tá? O governo republicano, mais os coronéis e a igreja se uniram contra Canudos. Aqui, ó, o líder deles morto, né? A população sendo dizimada. A gente tem do outro lado um movimento muito parecido, um pouco menor, que aconteceu em Santa Catarina, Barra Paraná, né? Numa região ali contestada entre esses dois estados,
e o líder foi José Maria, também de caráter messiânico, ali muita gente desempregada, muita gente fugindo não existia nenhum tipo de legislação trabalhista naquele contexto, tá, pessoal? Então, eles foram mesmo, iam em busca de melhores condições de vida e trabalho, tá? Então, também foram vistos, naquele contexto, qualquer revolta social era vista como caso de polícia, né? Ou seja, resolvido na violência mesmo, tá? Foram duramente massacrados, como Canudos foi, tá? Naquele contexto ali, a gente tinha a construção de uma grande estrada de ferro, né? Que, de certa forma, aqui, bem próxima, tá? Foi constituído aí, esse arraial também, né, de certa forma, tá? Bom, a gente tem a questão do cangaço, o banditismo social, né, a figura famosa aí de Lampião, tá? Também a questão da seca do Nordeste, a má distribuição de renda, né, a fama aí de que o mito de Robin Hood dizem que surgiu do cangaço, né, que é a ideia de que tira dos ricos para dar para os pobres, mas, na verdade, esse movimento aqui armado, né, ele percorria todo o interior nordestino e cometiam delitos, algumas vezes faziam serviços para os coronéis, outras vezes defendiam a população, tá? Nós temos aí no sertão também o movimento do cangaço, os cangaceiros, tá? Violentamente perseguidos pela polícia, tá? E acabavam gerando todo um medo, né? Tanto por parte da população quanto por parte dos próprios coronéis, que tinham medo aí da força deles. A gente tem revoltas urbanas, nós falamos de Campo, né, com Contestado, Canudos e o movimento do cangaço. Agora a gente está falando da cidade, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, um movimento muito importante, muito interessante. O momento a gente está falando tanto de vacina, que ela chegue logo para nós, né? Se Deus quiser. A revolta da vacina aí no início da República também, tá? Nós temos aí um projeto de modernização do Rio de Janeiro, tá? É o prefeito do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, naquele contexto, era uma cidade muito, né? Uma população grande, uma população pobre que vivia no centro da cidade, próximo ali ao local onde eles trabalhavam, viviam em casebres, casinhas muito pequenas, muito amontoados, né? E havia ali todo um problema de higiene, né? De péssimas condições de vida. E aí o Rio de Janeiro diz que naquele contexto os europeus até tinham um certo ranço de vir para o Rio de Janeiro por conta dessa confusão que era o centro do Rio de Janeiro. O problema é com a forma como foi resolvida, né? Simplesmente uma campanha higienista, né? De tratar ali os problemas, muita epidemia, muitas doenças que se espalhavam ali, tá? Doenças que na Europa e em outros lugares já tinham sido erradicadas há muito tempo. No Brasil, nesse contexto, a gente ainda vivia, como, por exemplo, a peste bubônica, que é da picada da pulga do rato, né, que matou gente lá na Idade Média, lá atrás. Tá? Então, a gente tem a varíola, outras doenças ligadas a essas questões de higiene, né, e de aglomeração de pessoas naquele contexto, né, no mesmo ambiente, e falta de higiene, e aí muitas doenças se espalhando. Então, a gente tem ali a tentativa do prefeito do Rio de Janeiro, naquele contexto, a capital do Brasil, né? de higienizar o centro da cidade, fazer do Rio de Janeiro a Paris tropical, vamos dizer assim, nos moldes, né? Pensando lá nas grandes avenidas de Paris, querendo modernizar o centro do Rio de Janeiro. E no meio desse contexto, houve aí a tentativa de vacinação, uma das principais doenças que matavam naquele contexto ali era a varíola, e aí um médico chamado Oswaldo Cruz aí desencadeou aí, junto, né, com o prefeito naquele contexto, um certo apoio do presidente da época, Rodrigues Alves, se eu não me engano, o prefeito do Rio de Janeiro, acho que era Pereira Passos, e aí eles vão, nessa campanha, expulsar, de certa forma, as pessoas simplesmente, né, pobres que viviam ali no centro, nos cortiços, vão ser expulsas, vão ter as suas casas destruídas e vão ficar à margem daquele contexto do Rio de Janeiro. Aí que a gente começa, né, que essa população vai ocupar as regiões periféricas do Rio de Janeiro e vão morar em locais inapropriados, como o morro, né, locais mais afastados do centro, e aí a gente tem o início aí do surgimento das primeiras favelas, né,
ou como a gente chama hoje, as primeiras comunidades, tá bom? No meio disso tudo, a gente vai ter a campanha obrigatória de vacinação contra a varíola. Naquele contexto, as pessoas não tinham a menor ideia do que era vacina, do que era vacinação, né? Então, gerou um medo muito grande na população, injetar esse líquido, né, no braço das mulheres. As mulheres andavam ainda muito cobertas, né, não são essas roupas que a gente vê hoje, tá? Então, como assim? Vai tocar no braço da minha mulher, né? Enfim, vai injetar um líquido, que líquido é esse? Enfim, a população, não houve uma campanha de preparo para a população e simplesmente foi obrigatório, ou seja, se você não permitisse a vacinação, tá? A polícia, o agente lá do governo invadia a sua casa e te vacinava à força. Então, a população reagiu, fez barricadas no centro do Rio de Janeiro, tá? E aí, como é que eles resolveram isso? Desobrigaram a vacina, tá? Aqui tem uma chargezinha da revolta da vacina, e uma outra também é a revolta dos marinheiros, ou chamada revolta da chibata, né? Nós temos aí o maior líder dessa revolta, o João Cândido, tá? Um almirante negro, que fez um levante, tá? Tomaram aí 2 navios e bombardearam o Rio de Janeiro, porque eles estavam lutando contra quê, professora? Contra os castigos corporais. Tá? Se eu não me engano, um pouco antes de começar esse levante, parece que um marinheiro foi condenado a 250 chibatadas porque ele tinha feito alguma coisa, sei, respondido ou dado um soco num superior, enfim, e aí ele foi, pela insurreição dele, né, o comportamento dele, ele foi condenado a essas chibatas, tá? Os castigos corporais. Também não só por isso, baixos salários, maus tratos, né, condições de trabalho, enfim, tá? Essa é a revolta da chibata. A gente tem o movimento operário, tá? O Brasil, nesse contexto, passa por um surto de industrialização, um surto industrial, tá bom? E por conta da Primeira Guerra Mundial, lá fora, a Europa estava passando, né, pela Primeira Guerra Mundial, e esses países todos voltados, né, vai passar pela Primeira Guerra Mundial, na verdade, 1914 e 1918, e antes de 1914, a Europa está voltada para a indústria da guerra, né? Balas, né? Canhões, enfim, a indústria da guerra. Tá? Não estava produzindo coisas importantes para o dia a dia. E aí o Brasil ou passava a produzir ou ia ficar sem. E aí a gente tem um surto industrial aqui chamado de substituição das importações, né? E a gente tem uma classe operária que vai crescendo, né? Principalmente na região sudeste. Tá? E aí a gente tem o início de uma luta pelos direitos trabalhistas, né? O trabalho infantil, o trabalho da mulher, tá? Não havia essa legislação naquele contexto, mas essa legislação também não vai vir nesse contexto, só vem bem depois com o presidente Getúlio Vargas, tá bom? Mas há aí um levante por conta, há uma greve, né? A grande greve geral, tá bom? E claro, o movimento social naquele contexto era caso de polícia, foram reprimidos de forma violenta pela polícia, tá bom? Nesse contexto, a gente vai ter, como forma de protesto também, mais um avanço na arte, né? A Semana de Arte Moderna, né? Nesse contexto, tá? Vários artistas aí, escritores, tá? Vão fazer apresentando, né, o seu trabalho, e nesse contexto também a gente vai ter o início do movimento tenentista, tá? Um movimento aí de oficiais do Exército de baixa patente, de uma classe média urbana, com o apoio de uma classe média urbana, contra quê? Contra esse governo de poucos, contra a oligarquia, tá bom? Eles queriam o quê, professora? Eles queriam uma política mais moralizada, de menos fraude, queriam voto secreto, né? Queriam o fim desse domínio, dessa política do café com leite em Minas e São Paulo, tá bom? Professora, como é que esse movimento vai acabar? Eu coloquei uns outros aqui, mas a gente não vai entrar em detalhes por conta do nosso tempo, tá bom?
Como é que isso vai terminar, professora? Bom, além desses levantes, dos dois movimentos finais que a gente tem aqui, importantíssimos, das classes urbanas, o movimento operário e esse exército, né, de baixa patente, os tenentistas, vão fazer uma marcha pelo país, eu coloquei aqui para vocês, ó, a chamada coluna Prestes, tá? Luiz Carlos Prestes, tá? De caráter social, lutando pelo quê? O desejo do voto feminino, a divisão redistribuição das terras no Brasil, tá? Enfim, esses dois movimentos em busca de melhores condições de vida, de trabalho, de legislação, pressionando, né, se espalhando e pressionando o governo, e a gente vai ter uma quebra da política do café com leite, tá? No final aí botei aqui para vocês, ó, era para ser indicado um candidato de Minas Gerais, porém São Paulo indicou um outro paulista, então a gente tem a ruptura desse pacto de política do café com leite, e, portanto, a gente vai ter aí, num contexto, novas figuras políticas surgindo, tá bom? Mas a gente entra nesses detalhes na próxima aula, que a gente vai pegar aqui do finalzinho da República Velha e entrar já na Era Vargas, tá? Senão a gente se alonga demais, tá bom? Enfim, né, gente? Estudem e leiam as apostilas, assistam essa aula mais de uma vez. Eu sei que é muita informação, o nosso tempo é pequeno, mas a gente está buscando fazer o melhor para vocês. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Façam os formulários, tá? E é isso. Se protejam, se cuidem. Um beijo grande e até a nossa próxima aula.